Continuar nossas aulas de farmacologia geral. Hoje veremos um assunto importantíssimo, né? Que é a classe dos psicofármacos, né? Não vamos, assim, entrar em detalhes, né? Geral, já que teríamos que ter aulas específicas para cada um das classes dos psicofármacos, mas vamos abordar de maneira geral para vocês entenderem, né? Que tem fármacos que participam do processo de estimulação do sistema nervoso central, outros que causam uma diminuição da atividade do sistema nervoso central, né? De modo geral, iremos avaliar e observar a presença de algumas moléculas que participam desses processos envolvidos com a ativação ou inibição do sistema nervoso central, né? Um dos sistemas mais importantes do corpo, ok? Então, o que são os psicofármacos? São moléculas que atuam interferindo em funções do sistema nervoso central, né? Ou seja, que tem um trofismo, né? Ou tropismo, uma afinidade pelo sistema nervoso central, interferindo onde? Nas sinapses do sistema nervoso central, participando da abertura ou fechamento de canais de receptores envolvidos nas transmissões nervosas, né? A gente sabe que nessas sinapses do sistema nervoso central, as principais moléculas envolvidas nessa propagação do impulso nervoso são o que chamamos de neurotransmissores. Eles atuam como? Mediando vários processos de transmissão do impulso nervoso nas sinapses. Estão amplamente disponíveis, principalmente onde? No cérebro. Por isso que essas drogas vão interferir principalmente a nível do sistema nervoso central, né? Tem uma afinidade nessas sinapses. Então, se chega aqui um impulso nervoso desse neurônio, para que ele consiga propagar para o neurônio pós-sináptico, vai precisar liberar alguns mediadores, né? Que são os neurotransmissores, que vão aí estimular receptores pós-sinápticos, e aí sim termos uma resposta farmacológica, né? De propagação desse impulso nervoso. Os principais neurotransmissores do sistema nervoso central são dois tipos: os neurotransmissores excitatórios, que vão causar uma maior atividade do sistema nervoso central, e os inibitores, que vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, causando uma diminuição da atividade, às vezes, motor também, né? Dentro dos excitatórios, nós temos como principais exemplos o glutamato, a serotonina e a acetilcolina. E como inibitores, temos quais? O GABA, é o ácido gama-aminobutírico, e a glicina, né? Principalmente em receptores nicotínicos, né? Receptores pentaméricos, né? Canais iônicos aqui, ó, onde esses canais abrem ao influxo de íons, que aí promove uma despolação de membrana e uma sequência de eventos. Geralmente a sinapse excitatória é quando há um influxo de íons tipo sódio, que promove o quê? Uma despolarização da célula. Já nas sinapses inibitórias, é quando há abertura de canais de cloreto. Então, quando o cloreto entra na célula, penetra na célula, faz uma hiperpolarização. A célula fica com cargas aqui, ó, bastante negativa. Então, fica bastante negativa, então isso inibe a célula, ou seja, impede a propagação do impulso nervoso. Então, o indivíduo fica no sistema como se fosse mais deprimido. Já aqui no excitatório, vai aumentar a concentração de cargas positivas na célula e promove uma despolarização celular e propagação do impulso nervoso. Então, existem diversos tipos de substâncias que vão atuar no sistema nervoso central, nessas sinapses, né? Umas promovendo um estímulo desse sistema nervoso, outras causando uma depressão, ou mesmo alguns causando uma perturbação desse sistema nervoso central, que está principalmente envolvido nas drogas, né? Nós não vamos trabalhar, mas há de saber com alucinógenos, o LSD, o THC, que participam da perturbação do sistema nervoso central, por causar uma desregulação nesse processo neuronal. Como estimulante do sistema nervoso central, os principais que temos, ó, a anfetamina, muitas vezes é utilizada por caminhoneiros, né, para ficar mais disperso, ficar mais ativo, né, nas longas jornadas de trabalho. Cafeína também, um estimulante do sistema nervoso central. A própria cocaína aqui, ó, como entorpecente, né, metilfenidato, a nicotina, né, cafeína aqui mais uma vez, teofilina,
e até a bromina, né, que são derivados aí do cacau, ó. Quanto depressivos, medicamentos são como benzodiazepínicos, barbitúricos, né, bastante conhecidos, né, drogas, ó, opiáceos, o próprio álcool, né, de bebidas, inalantes, né, alguns solventes, causam depressão no sistema nervoso central, ou seja, existe uma gama de fármacos e drogas de abuso, né, que são utilizadas e elas podem promover estímulo, depressão ou perturbação do sistema nervoso central, né? Então a gente vê a importância do sistema nervoso central e quanto algumas substâncias podem modificar a sua atividade fisiológica normal. Em relação às substâncias atuantes do sistema nervoso central, os estimulantes são drogas que têm em comum ações como o quê? O aumento da atividade motora, né? Como nós citamos. E aí, redução do quê? Da necessidade do sono. E aí eu falei até do exemplo de quem? Os caminhoneiros, né? Não quer dizer que todo caminhoneiro faça uso de anfetamina, por exemplo, mas é bastante conhecido, né? Uma parcela dos integrantes dessa classe, e não só caminhoneiros, né? Até outras classes profissionais também, que fazem uso no sentido de se manter mais desperto. A gente sabe que essa não é a finalidade das anfetaminas, mas é um dos efeitos que ela promove. Então, aumentar a atividade motora ao mesmo tempo que diminui o quê? Essa necessidade de sono, você fica mais ativo. Então, com isso, você prolonga a sua atividade, por exemplo, de um trabalho, mas tem uma série de efeitos colaterais, né? A gente não vai entrar em detalhes agora, mas seria um dos principais ações iniciais, né? A atividade motora. Diminuindo o quê? Ó? A fadiga, o indivíduo fica mais eufórico, né? São o quê? Efeitos da anfetamina e da própria cocaína, né? Os usuários que fazem uso dessas drogas. A estrutura comum das anfetaminas são essas aqui, e vão ter vários tipos de anfetaminas com várias substituições ao longo da sua cadeia carbônica, né? Inserção de alguns grupamentos, e aí tem umas diferentes de anfetaminas. Então, os derivados anfetaminas podem agir de diferentes modos, né? Agem principalmente alterando o quê? A liberação. Então, as anfetaminas vão interagir lá naqueles receptores, liberando alguns neurotransmissores de um neurônio para o outro. Então, isso vai fazer com que a atividade aumente muito na sinapse. Está liberando muito neurotransmissor, então ativar muito o neurônio pós-sináptico, aí aumenta muito a atividade motora. As drogas semelhantes à anfetamina são classificadas como agonistas de ação indireta nas sinapses noradrenérgicas, né? Dopaminérgicas ou serotoninérgicas. Agonistas, né? Um efeito, né? Ativar a célula, liberar neurotransmissores e propagar o impulso nervoso. Estas ações resultam tanto da inibição da recaptação dos neurotransmissores como a inibição da monoaminoxidase. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui que a gente tem um neurotransmissor pré-sináptico e aqui um neurotransmissor pós-sináptico. Então, como a gente fala que é uma agonista de ação indireta, não quer dizer necessariamente que ela vai atuar lá no receptor. Então, a gente sabe que tem receptores pré-sinápticos aqui, ó, na célula, e neurotransmissor pós-sináptico. Pós-sináptico. Então, quando há uma propagação do impulso nervoso, há liberação de quê? Neurotransmissores, ó, na fenda sináptica, né? Invertindo. Neurotransmissores são liberados do neurônio pré-sináptico, cai onde? Na fenda sináptica. Se ele cai na fenda sináptica, ele vai estar o quê? Disponível para interagir onde? Nos receptores, né? Pós-sináptico. E aí continuar na propagação de quem? Do impulso nervoso. Só que essas drogas, como a anfetamina, por exemplo, ou mesmo a cocaína, elas muitas vezes têm um papel não delas chegarem lá na fenda sináptica e atuar no receptor pós-sináptico ou pré-sináptico, mas fazer o quê? Bloquear o, o neurotransmissor pré-sináptico. Por quê? Faz com que esses neurotransmissores que estão disponíveis não consigam voltar novamente para a célula pré-sináptica, aumentando o quê? A duração do efeito nesse local. Da mesma forma, na fenda sináptica, existem enzimas que vão degradar aqueles neurotransmissores que foram liberados.
Então, vamos supor que aqui eu tenha uma enzima que é responsável por degradar esses neurotransmissores em verde que foram liberados. Então, essas drogas vão promover também o quê, ó? O bloqueio dessas enzimas. E aí aumenta o quê? A duração do efeito, né? Já que o neurotransmissor nem vai conseguir ser degradado, nem vai conseguir ser recaptado pelo neurotransmissor pré-sináptico, ficando mais tempo livre para fazer seus efeitos terapêuticos. Então, aumentando a atividade motora, o indivíduo fica mais ativo, né? Menos sonolento, ok? Aqui só mostrando, ó, o que ocorre, né? No caso da indivíduo tendo uma transmissão sem a presença da anfetamina. Aqui os neurotransmissores armazenados em vesículas vão ser liberados e interagem onde? No receptor pós-sináptico, desencadeando o quê? Uma resposta, né? Já, por outro lado, na presença da anfetamina, ó, ela pode também, ó, aqui, estimular uma maior liberação desse neurotransmissor, consequentemente aumentando o quê? A atividade, ao mesmo tempo que ela pode bloquear o neurotransmissor aqui, o receptor, para não haver o que? Recaptação dos neurotransmissores liberados, assim como inibir quem? Alguma enzima ali que é responsável pela degradação desses neurotransmissores. Então, são maneiras de você aumentar a disponibilidade de neurotransmissores na fenda sináptica e aumentar o que? A resposta terapêutica, né? O indivíduo ficar muito mais ativo. As anfetaminas, né? Promovem efeitos duradouros, já que tem esse estímulo no neurotransmissor pós-sináptico, podendo causar inclusive depressão e ansiedade, né? E aí seriam as consequências do uso prolongado dessas drogas, né? O indivíduo cada vez mais vai querer tomar com frequência, né? E gerar crise de ansiedade, ficar depressivo, porque isso mexe muito com as taxas de neurotransmissores do sistema nervoso central, induzir inclusive dependência psicológica, né? E em alguns casos, devido ao uso prolongado, pode promover o quê? Uma psicose semelhante à esquizofrenia, né? Então, por isso é o perigo, né? Do uso dessas drogas de maneiras indiscriminadas, né? Sem um acompanhamento médico, né? Já que você vai tender a aumentar cada vez na dosagem para ter os mesmos efeitos anteriores, né? Causando esse tipo de psicose. E aí, como esses psicoestimulantes, né? Drogas que atuam estimulando o sistema nervoso central, promove o quê? Aumenta a atividade motora, euforia, excitação, reduzindo o quê? A sensação de fadiga. Só mostrando mais uma vez, né? O mecanismo da anfetamina e da cocaína, né? Que a gente vê que ocorre o quê? Aqui, a liberação do neurotransmissor para fazer um efeito no neurônio pós-sináptico. Esse neurotransmissor, com o tempo, ele pode ser o quê? Recaptado novamente pelo neurônio pré-sináptico. Então, a anfetamina, como a cocaína, podem promover o quê? Ó? O bloqueio desse sistema de recaptação, ao mesmo tempo que a inibição da enzima que degrada o neurotransmissor. Então, faz com que fique mais tempo o neurotransmissor na fenda sináptica, fazendo esse efeito terapêutico. Os derivados anfetamínicos, né? Eles são que, ó, de modo geral, bem absorvidos, né? Por via oral, né? Absorção rápida e completa, conseguem atravessar, ó, a barreira placentária e hematoencefálica, então é um risco, né, para mulheres grávidas fazer uso de derivados anfetamínicos. Quanto à biotransformação, passam por processos de hidroxilação aromático, hidroxilação em carbono beta da cadeia lateral, desaminação oxidativa, conjugação com ácido fluorônico, isso tudo visando o quê, ó? Tornar o fármaco mais hidrossolúvel, que é solúvel em água, para possibilitar uma excreção renal, né? Outros compostos anfetamínicos estão aqui, ó, dietilpropiônico, pimproporex, a clorenfentermina, a fentermina e a fermetrazina. Quanto ao uso clínico, né, das anfetaminas, ó, a metanfetamina para narcolepsia, para déficit de atenção, o uso do metilfenidato e para tratamento como anorexia, somente a dietilpropiona. E a questão da obesidade, né, que houve algumas regulações em torno do uso da anfetamina e derivados anfetamínicos para o controle da obesidade, né? Já que elas poderiam regular esse balanço calórico, né? Onde o indivíduo só faz aumentar de peso por aumentar
a quantidade de calorias no corpo, né? Então, o tratamento dela visa inverter esse balanço positivo, né? Falam-se em alguns estudos de pouco sucesso esse resultado, e como farmacoterapia, né, as anfetaminas alteram o centro da saciedade no hipotálamo, né? Então, seria um dos mecanismos de ação dela para o controle da obesidade, né? Já que o indivíduo ficaria saciado mais rapidamente, né? Então, inibiria o apetite. Porém, tem que ter alguns critérios de uso, né, de derivados anfetaminas, como, por exemplo, a seleção dos pacientes, né, que podem ser beneficiados, né, como qualquer pessoa, a administração contínua ou intermitente e uma duração do tratamento estabelecida. Isso tudo aqui estabelecido por uma equipe multidisciplinar, né, para avaliar frequentemente alguma alteração que possa gerar no indivíduo, né, já que são drogas psicoestimulantes. Podem causar farmacodependência, né, como a gente viu em algumas situações, principalmente no caso da cocaína, né, mas a anfetamina tem efeitos muito próximos também, ó, podendo gerar tolerância, síndrome de abstinência, né. E numa intoxicação por estimulante, existem vários outros sintomas que podem aparecer, ó, irritabilidade, insônia, tremor, suor, midríase, delírios, convulsões, coma, ou seja, tem os prós e os contras, né? Então, é importante que toda medicação tenha tido um acompanhamento médico, né? Tenha sido prescrita, né, por um médico, para que não ocorra o risco de você levar a quadros de intoxicação, porque pode chegar até, ó, ao coma, né? Em algumas situações pode até ser irreversível. Então, é complicado quando se faz uso indiscriminado de medicamentos. Temos, por outro lado, os depressores do sistema nervoso central, né? São aquelas drogas que vão, de certa maneira, promover um influxo de carga negativa para dentro da célula, causando uma hiperpolarização, então inibindo a atividade do sistema nervoso central, né? Os benzodiazepínicos são uma classe desses depressores do sistema nervoso central, né? Que produzem o quê? Efeito ansiolítico, né? Bons para controlar a ansiedade. Aqui a gente tem a estrutura do clonazepam, um benzodiazepínico bastante utilizado, né? Essa aqui é a estrutura, de modo geral, dos anéis que compõem os benzodiazepínicos, né? E os benzodiazepínicos são aqui, ó, a classe de medicamentos mais importante para o controle da ansiedade, né? Então, são amplamente utilizados, né? Apresentando o quê? Grande eficácia, relativa seletividade, né? Quanto aos efeitos, né? Tem baixa toxicidade, né? Um bom índice terapêutico, né? Índice terapêutico é a diferença entre a dose letal e a dose mínima fazer efeito, né? Então, um índice terapêutico elevado que dá uma certa margem de segurança quanto ao uso. E tem pouca capacidade de produzir dependência, né? Apesar de produzir quando utilizado principalmente de maneira indiscriminada, mas tem pouca capacidade. Os principais exemplos são alprazolam, o clonazepam, que está aqui a sua estrutura, midazolam, alprazolam, né? Então são exemplos de benzodiazepínicos. E como ocorre o mecanismo de ação? Lembra lá que nós falamos dos principais neurotransmissores inibitórios? Então, nesse processo aqui, quem participa é quem? O GABA. Então, o GABA é um neurotransmissor que vai ser liberado normalmente no corpo e ativar a abertura de canais de cloreto, de canais iônicos para o cloro. Quando o GABA se liga a esses neurotransmissores, ele abre esse canal e faz com que o cloro atravesse, ó, a célula. O cloro penetre na célula. E agora, se eu tenho muito cloro dentro da célula, eu aumentei o que? A quantidade de cargas negativa, causando hiperpolarização. Isso, o GABA se liga de modo normal no corpo. Porém, quando eu administro um benzodiazepínico, o que ele vai fazer? O benzodiazepínico vai aumentar a frequência de ligação do GABA ao neurotransmissor, promovendo o quê? Uma maior abertura do canal de cloreto, causando maior hiperpolarização. Então, por isso vai ter o efeito que sedativo, né? Que é o indivíduo que está com o seu sistema nervoso central, o quê? Deprimido, né? Carga negativa. Então, resulta, sim, no aumento da resposta sináptica inibitória no sistema nervoso central, né? Desencadeada pelo quê? A entrada de íons cloretos na célula nervosa. Os efeitos indesejáveis mais comuns de benzodiazepínicos são o quê? Quando a sedação é muito excessiva, quando causam perturbação da coordenação motora, por isso é contraindicado que as pessoas que fazem uso desses medicamentos vão dirigir máquinas, por exemplo, dirigir automóveis, né? Trabalhar com
questões que exijam a atenção dele, né? Porque também podem causar o quê? Confusão e perda transitória da memória, né? E os critérios para a escolha de benzodiazepínicos são, para a maioria dos tipos de ansiedade, né? Nenhum dos benzodiazepínicos é terapeuticamente superior ao outro, pois todos possuem propriedades farmacológicas similares. O que vai diferir na escolha de um ou outro são características da própria molécula, né? Quanto à questão de solubilidade, né? Metabolização, excreção. E outra classe de depressores do sistema nervoso central são quem? Os barbitúricos. Outra classe muito importante de medicamento. E essa aqui é a estrutura deles aqui, ó, de um barbitúrico, né? São diferentes barbitúricos com diferentes variações nos seus sítios laterais aqui de modificação. Eles atuam no sentido de fazer o quê? Deprimir diversas áreas do cérebro. Causam também o quê? Sonolência, dificuldade de concentração, o raciocínio fica prejudicado, causando relaxamento e sensação de calma. E como ocorre esse mecanismo de ação dos barbitúricos? É semelhante ao que ocorre com benzodiazepínicos. A gente viu que o benzodiazepínico aumenta o quê? A frequência de ligação do GABA ao neurotransmissor, ao receptor de cloro, né? Promovendo assim o quê? A abertura do canal e passagem do cloro. O barbitúrico vai ser semelhante, só que ao mesmo tempo que o barbitúrico promove essa maior frequência de ligação do GABA ao receptor de cloro, ele também promove uma maior duração dessa ligação. Então quer dizer que quando o benzodiazepínico aumentava a frequência de ligação do GABA ao receptor, o GABA ia lá, ligava, ativava o receptor, abrindo para o cloro entrar, depois se desprendia. Ligava, se desprendia, ligava, se desprendia. Só que o barbitúrico faz com que a ligação entre o GABA e o receptor fique mais prolongada. Então, o GABA vem lá, estimulado pelo barbitúrico, liga-se ao receptor, abre o canal de cloreto e fica lá, ligado por um maior tempo. Então, o canal fica aberto, consequentemente, pelo quê? Um maior tempo. Consequentemente, vai entrar o quê? Uma maior quantidade de cloreto dentro da célula, ficando muito o quê? Negativa. Então, a depressão do sistema nervoso central promovida pelos barbitúricos é muito maior, muito mais intensa do que os de benzodiazepínicos. E desse modo, eles não são fármacos tão seguros quanto os benzodiazepínicos, podendo levar inclusive a um coma quando utilizados de modo incorreto. Por isso, a segurança contra os benzodiazepínicos é muito maior em relação aos barbitúricos, né? Eles inclusive são pouco utilizados devido a esse grande risco, devido à grande hiperpolarização que eles promovem na célula. Ó, podem causar morte por depressão respiratória e cardiovascular, se for administrado em excesso, daí a utilização controlada nos dias atuais. Como exemplo, fenobarbital, tiopental, tiamilau, metoxicital, o secobarbital e o probarbital, além de outros, né? Muitos utilizados também, algumas medicações dessas, naqueles golpes, né? De Boa Noite Cinderela, né? Que é que promove o quê? Uma depressão do sistema nervoso central, além de que no golpe lá do Boa Noite Cinderela, eles são associados ao quê? Ao álcool, ao etanol, que também é o quê? Um depressor do sistema nervoso central. Então você tem a somação de um fármaco, que é depressor do sistema nervoso central, com outra molécula, no caso o álcool, que também é depressor do sistema nervoso central. Então isso se soma, causando uma depressão muito maior. Em alguns casos, podendo levar inclusive ao coma e até a morte, por uma depressão respiratória. E aqui a gente vê, em relação à dose e resposta, né, uma comparação de benzodiazepínicos e barbitúricos. Ó. Então a gente vê, por exemplo, aqui, ó, em vermelho, que é barbitúrico, em roxo, benzodiazepínico. Então, em relação à depressão respiratória, o barbitúrico ele vai aumentando, né? Por também ser um depressor, tem o que? A fase de diminuir a ansiedade, né? Promover a sedação, hipnose, né? E pouco efeito anestésico, né? Que ele chega aqui, ó, na fase da anestesia. Já quando a gente fala do barbitúrico, ele vai ó, crescentemente, passando por esses vários estágios, ansiedade, sedação, hipnose, podendo chegar onde? Ó? Ao coma, e depressão que é respiratória, podendo levar um indivíduo à morte. Então, a segurança do benzodiazepínico é muito maior em relação ao do barbitúrico. Porém, os benzodiazepínicos também podem levar a essa situação de um coma e depressão respiratória se forem utilizados de maneira indiscriminada e ainda mais com o uso de outras substâncias, como o álcool, por exemplo. Então, aqui, né, barbitúricos e benzodiazepínicos, né, utilizados
como ansiolítico, né? Redução da ansiedade, porém também tem alguns efeitos em alguns, como anticonvulsivante, relaxante e hipnótico, né? Tem características de liplicidade, uma margem de efeito para regular o sono do indivíduo, alguns promovem efeito bastante rápido, né? Então, é tudo que se busca de um hipnótico ideal, né? E ao mesmo tempo que ele não cause o quê, ó? Tolerância, não cause alteração de memória, que não cause depressão física, o efeito residual, né? Nem depressão respiratória, ou seja, nem sempre é possível obter um fármaco com essas características. Mas quando se desenvolve um benzodiazepínico com barbitúrico, é isso que se busca aqui, né? Um bom efeito terapêutico, uma boa duração, sem essas alterações, ok? Então, de certo modo, a gente viu de maneira mais ampla, né, o que seriam os depressão nervoso central, o que seriam os inibidores, né? Não trabalhamos especificamente cada uma dessas classes, né, que seriam muitas aulas. A gente viu de um modo geral o mecanismo de ação que ocorre dos fármacos estimulantes e fármacos depressores do sistema nervoso central. Isso vale para eles atuam dessa maneira, né, regulando, interferindo os processos dos neurotransmissores a nível do sistema nervoso central, né? Claro que isso vai ter toda uma interferência na vida do indivíduo, somente em relação à atividade que deve ser evitada quando faz uso dessas medicações. E da mesma forma que a gente viu que as medicações têm efeito semelhante ao de algumas drogas. Claro que algumas dessas drogas têm um efeito muito mais potente, podendo levar ao indivíduo a ter uma dependência delas, ok? Então é isso, a gente viu os principais psicofármacos. Qualquer dúvida, vocês continuem postando no fórum, ok?